Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Coelho e nossa aula de gestão de recursos materiais, vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós vimos e estudamos no primeiro bimestre. Isso trará um pouco mais de confiança para vocês desenvolverem a prova que será aplicada a vocês nos próximos dias. É importante dizer que vocês precisam estar atentos a algumas questões. Primeiro, embora a nossa disciplina seja uma disciplina que contenha cálculos, na nossa prova, em função de todas estas questões em relação às nossas aulas no modelo EAD, nós não teremos, então, cálculo na prova. A nossa prova será desenvolvida toda de forma discursiva, então é importante que você esteja se lembrando disso. Outro ponto importante é que em algumas questões pode ser que apareça duas formas de você responder. Quando aparecer na questão pedindo para você apresentar um determinado ponto, você precisa apenas apresentar aquele ponto, você não precisa explicá-lo e nem colocar o conceito. Você só vai explicar e colocar o conceito quando na pergunta estiver pedindo, ou estiver bem claro, pedindo para você conceituar ou então explicar, tá? Então essa dúvida já fica sanada nesse momento, para você não ter dificuldade na hora de desenvolver a prova. O outro ponto é que na nossa prova poderá ter uma questão com um texto, onde você vai analisar o texto e fazer uma breve redação, ou seja, uma dissertação do que está perguntando e do que o texto está dizendo. Lembrando que você poderá colocar as suas opiniões, colocar também exemplos, para que você possa argumentar em relação àquilo que está pedindo e o texto que é apresentado na nossa prova, tá certo? Então é importante você estar ciente dessas questões, para que você possa então ter condição de desenvolver a prova com segurança, e poder ter uma assertividade em relação às questões que estiverem sendo apresentadas. Tá certo? Então, a nossa revisão para o primeiro bimestre, ele tem as nossas questões. Vamos relembrar um pouquinho, então, do material estudado. Nós começamos lá no nosso primeiro dia de aula falando sobre o conceito de gestão de materiais ou gestão de recursos materiais. E qual é o conceito, então, de recursos materiais? A gestão de recursos materiais compreende o abastecimento contínuo dos itens que entram nas empresas, sejam para a fabricação dos produtos ou para subsidiar todas as ações que dependam de materiais para serem realizadas. Então, esse é um dos conceitos de administração de materiais. Se na aula é possível que nós tenhamos discutido vários pontos, mas o importante é a essência da resposta para o conceito de gestão de recursos materiais. Um outro ponto a ser estudado é como que se relaciona a administração de materiais dentro das organizações. Então o controle de materiais, ele está ligado à sequência de operação, que vai desde identificar o fornecedor até armazenagem e transporte. Inclui o monitoramento de matérias-primas. Então, esse é o motivo e a forma de como a administração de materiais se relaciona dentro da organização. Outro ponto importante é em relação à previsão de materiais ou de gastos. Nós precisamos entender qual é estas questões para que não falte e nem tenha materiais e gastos em excesso dentro da organização.
Um outro ponto interessante a estudar e que nós conversamos é ter produtos necessários, ou seja, administrar materiais é ter produtos necessários na quantidade, no local, no tempo certo, à disposição dos órgãos de produção da empresa. Então, esses pontos são de fundamental importância para que a gestão de materiais seja feita com qualidade, ou seja, ter produtos necessários, vou repetir, com qualidade, no local certo, no tempo certo, à disposição, ou seja, ao acesso dos órgãos de produção da empresa. Outro ponto importante que a gestão de materiais sempre precisa estar observando é em relação aos desperdícios, né? Isso já é de conhecimento de todos que o desperdício ele não traz nenhum benefício às organizações. Muito pelo contrário, ele compromete os recursos da organização. Outro ponto importante também que nós estudamos é o custo gerado pelo armazenamento de material. Então, alguns custos que nós prevemos dentro da gestão de materiais não é só o investimento com o material e o material ficar parado, ou seja, a matéria-prima ou algum bem semi ou acabado ficar parado dentro da empresa. Mas nós temos outros custos que vão incorporar a esse produto se ele ficar por muito tempo armazenado, como por exemplo o aluguel, como por exemplo a obsolescência. Nós às vezes em alguns produtos também a questão do seguro, a questão da depreciação, a conservação desse material dentro da empresa e alguns produtos também necessita de equipamentos de movimentação, dentre outros, que se a gente for pensar, também vai impactar no custo de armazenamento de materiais dentro da empresa. Um outro ponto é um impacto direto entre três importantes pontos do negócio, e que isso está ligado à gestão de materiais, que é a lucratividade, a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. A lucratividade para que a empresa continue viva e sustentável. A qualidade dos produtos é para que esse produto sobreviva no mercado. E a satisfação dos clientes é para que os clientes adquiram esses produtos para o seu consumo ou para que eles sejam usados de forma que venha a trazer o retorno à empresa que os fabricou. Outro ponto importante também são as ferramentas da administração de materiais que nós conversamos e fizemos uma explanação sobre cada ponto desses que vamos colocar agora, que é planejar, comprar, fazer, mover e vender. Por exemplo, planejar, o planejamento de demanda e de suprimento. Isso é o ponto forte, é o ponto central em planejar. O outro ponto é comprar, gerenciamento de fontes de suprimento. É de muita importância ou de fundamental importância que seja feito o gerenciamento de fontes de suprimento. O outro ponto é fazer. Quem é que faz? A manufatura e operações. O quarto ponto é mover, ou seja, está ligado ao transporte e à distribuição. E por último, o vender, que é o gerenciamento dos clientes e ordens. Nós também conversamos sobre os critérios estratégicos da produção, que está ligado ao custo, à qualidade, ao desempenho de entrega e à flexibilidade. Então vamos lá, vamos ver cada um desses. O custo é produzir bens e serviços a um custo mais baixo do que a concorrência. Então, é importante que a empresa pense em relação ao custo que vai estar colocando o seu produto no mercado. A questão da qualidade é produzir bens e serviços com desempenho de qualidade melhor que a concorrência. O outro ponto é o desempenho de entrega, ter confiabilidade e velocidade nos prazos de entrega dos bens e dos serviços melhores do que a concorrência. Ninguém admite
que o produto atrase na sua entrega. Todas as pessoas que adquirem, os clientes que adquirem um produto, eles estão sempre na expectativa de receber o produto com a mais rapidez possível. E por último, a flexibilidade, ser capaz de reagir de forma rápida a eventos repentinos e inesperados. Houve algum problema? A empresa se coloca de que forma? De forma ética, tentando sempre dar uma resposta rápida aos seus clientes, às pessoas que adquiriram seus bens, ou essa empresa simplesmente pensa em só vender? Então a flexibilidade também é um dos pontos importantes em que os clientes ou as pessoas, os usuários, utilizam e têm na sua mente, na hora de definir para uma compra, fazer essa reflexão em entender esses 4 pontos: o custo, a qualidade, o desempenho de entrega e a flexibilidade. Bem, esses são praticamente todos os conteúdos que nós vimos durante o primeiro bimestre. Nós também desenvolvemos exercícios, cálculos, mas como eu disse, nós não teremos cálculo na nossa prova, tá certo? Então não se preocupem com isso. Se algum ponto você tenha no seu caderno e não foi abordado agora nessa fala e nem no conteúdo postado no AVA para você, não se preocupe, fique tranquilo que esse conteúdo não será cobrado na prova. Nós cobraremos na prova apenas o conteúdo que está sendo explanado aqui, agora, para você. Um último ponto que poderá acontecer na prova é uma redação. Provavelmente será colocado um texto, onde você deverá ler esse texto, fazer uma interpretação, olhar para a pergunta, ver o que está perguntando em relação àquele texto e fazer uma redação, uma dissertação, colocando seus argumentos, fazendo a sua defesa da ideia, colocando exemplos e defendendo a sua ideia de forma convincente. A nossa prova será bem tranquila e vocês, tenho certeza, não terão dificuldades em desenvolver a prova. Contudo, eu quero dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida que eventualmente tenha. Tenham todos uma ótima prova, um abraço a todos e até o novo encontro com vocês. Até breve.